Fala, família do Agro, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. Aqui sempre tem entrevistas fantásticas com pessoas incríveis. Temos também o canal Agro e Prosa no YouTube. Que tal dar uma passadinha por lá e assistir as entrevistas que você ouve por aqui? E se você achar que vale a pena, vai lá, se inscreve no canal. O like eu tenho certeza que você vai deixar por lá, né? E se você conhecer alguém que possa se interessar por algum dos assuntos dos vídeos, então compartilha. Simbora então para mais um Agro e Prosa Podcast. Antes de começar a nossa entrevista de hoje, eu vou trazer o recado do nosso patrocinador aqui no Agro e Prosa Podcast. Você está procurando a fazenda dos seus sonhos ou o lugar ideal para expandir os seus negócios no campo? A Rural Urbano Imóveis é a sua melhor escolha em todo o Brasil. Com uma equipe de profissionais altamente qualificados e especializados, a Rural Urbano Imóveis oferece as melhores opções em compra, venda e arrendamento de fazendas. Aqui, cada cliente recebe suporte personalizado para encontrar a propriedade perfeita, com toda a segurança e eficiência que você merece. Não perca mais tempo. Contate hoje mesmo a Rural Urbano Imóveis pelo WhatsApp 64 992 48 27 94 e dê o primeiro passo em direção ao sucesso no agronegócio. Rural Urbano Imóveis, conectando você ao futuro do campo. Fábio Tomain, era o cara que eu não encontrava. Como é que você tá? Bom demais. Cara, a gente se encontrou um monte de vezes, né? Correria, né, o Donaldo? Essa feira tá muito agitada. Meu Deus do céu. O tempo tá curto. Chuva para encurtar mais o tempo, né, da nossa locomoção aqui dentro. Mas a gente precisa de chuva, né? Nossa, São Pedro mandou. Mas aos 48 do segundo tempo deu certo. Cara, como é que você tá? Tudo bem? Bem demais. Feliz pra caramba de estar aqui com vocês, nessa oportunidade aí. Obrigado por essa chance aqui de estar com você, falar um pouquinho da gestão de risco 360 do agronegócio. Você me deixa dividir a felicidade? Na hora. Eu não vou nem falar que a felicidade é toda minha, então, é toda nossa. Fábio, conta pro pessoal quem é você. Então, meu nome é Fábio Tomain, né? Tenho 44 anos. Eu trabalho no ramo de seguro desde os meus 19, então estou com 25 anos de carreira no mercado de seguro. Durante 20 anos eu trabalhei em seguradoras, eu fiz a minha carreira, comecei como estagiário em uma grande seguradora brasileira, fui fazendo carreira, fui crescendo dentro da empresa. Com 10 anos que eu estava nessa empresa, fui convidado por uma outra grande empresa. Você não trabalhou com mais nada, então? Nada, só com seguro. E eu não queria estudar, rapaz, eu queria fazer publicidade para ficar tranquilo. E do nada minha mãe me jogou numa corretora de seguro de uma amiga dela em Uberaba, Minas Gerais. Você tinha quantos anos? Tinha 19 anos na época. Arrumar serviço para esse menino. E aí eu segui carreira dentro de companhia de seguros. Eu queria chegar a um cargo de ser executivo em companhias. Trabalhei em multinacionais e o destino, coisas de Deus, aconteceu um fato que um grande amigo meu acabou falecendo, dono de uma corretora em Goiânia. E a família me chamou para trabalhar com eles. Eu aceitei o desafio. Então em 2020 eu saí do mercado segurador, deixei de ser CLT e fui trabalhar como sócio dessa empresa. Mas atualmente eu acabei saindo dessa sociedade, mas hoje eu tenho a minha empresa que é a FT Agro Gestão de Risco, para a gente fazer. Eu identifiquei uma carência nesse mercado do agronegócio de informação e conhecimento na parte de riscos do produtor. Então a minha ideia foi criar essa empresa para a gente explorar, e estamos no estado de Goiás, que é em Goiânia especificamente, a capital do agro no Brasil. Você nichou ou não? Acabou virando você pegou um nicho? Isso, atualmente eu escolhi inicialmente o nicho da armazenagem de grãos, beneficiamento e secagem de grãos. Você viu um gap ali, opa, peraí, aqui tem pouca gente atuando e tal, tá precisando de gente especializada. Exato. Dentro disso você achou um nicho ainda. Quando eu trabalhava em seguradora, Donaldo, a gente viu a oportunidade no mercado nesse segmento. Então a gente fazia treinamento e capacitação para os corretores. Só que eu não sei se eu percebi, não teve ninguém que deu um trabalho de intensificação nesse segmento. E como eu tive essa oportunidade de sair, eu falei, eu comecei inicialmente a querer fazer de tudo um pouco.
Fiquei uns 6 meses batendo cabeça, falei, cara, isso aqui não vai funcionar, então eu vou nichar no que eu conheço, no que eu tenho o maior domínio. E eu comecei a pesquisar e vi que não tinha nenhuma corretora a nível Brasil que faz um trabalho focado em armazenagem de grãos. Foi aí que eu identifiquei. Só que a gente começa a andar, vai na fazenda, vai em armazém, começa a conversar com um proprietário. E como é um ramo mais específico e mais complexo, a partir do momento que você passa aquela segurança para o proprietário de um armazém, por exemplo, que está falando do patrimônio de milhões de reais ali, dependendo do tamanho da planta, ele acaba, gera uma confiança e ele te demanda os outros negócios que ele tem na fazenda. Então aí vem a lavoura, vem a máquina, vem os funcionários, vem o transporte. Então eu falei, putz, os caras estavam atendidos por quem? Então estava muito solto, uma parte com banco, uma parte com concessionária de máquina, uma parte na concessionária de carro, uma parte com corretor amigo da cidade. Aí foi onde eu entrei identificando essa oportunidade, a gente está dedicado aí 100% focado no agronegócio. Fábio, tem uns, sei lá, cara, uns 20 anos, talvez até mais, que eu ouço falar assim, o produtor rural tem que fazer seguro, tem que segurar, tal, o seu patrimônio, o seu negócio. Mas não sei, cara, assim, parece que evoluiu, a impressão que eu tenho que evoluiu demais, mas não chegou, cara, no patamar que precisava de chegar ainda. Tem muita gente que você não sei se acha caro, se acha difícil, eu não sei se não tem informação, não sei. Aliás, eu quero até te ouvir aí. Por que o Brasil, que já avançou muito nessa área, não avançou mais ainda? Donaldo, assim, dentro da área, quando a gente fala de seguro específico, a gente tem que fatiar ele por ramo de carteira de negócio, né? Então, o Brasil, primeiro, ao contrário dos países desenvolvidos, aqui você compra um carro e não tira da concessionária sem seguro. De jeito nenhum. E medo de bater a hora que sai de fora. Mas o brasileiro não tem cultura de seguro de vida, não tem cultura de seguro patrimonial, não tem essa cultura de seguro, e a gente, como profissional da área, tem um desafio de desenvolver isso, né? E é isso que a gente vem batalhando há anos. Desde que eu trabalhava em companhia de seguro, a gente vem fazendo esse trabalho junto aos corretores para disseminar isso no mercado. Mas, pra você ter uma ideia de números que eu escutei recentemente, a semana passada eu estava lá em um evento do MAPA, o Ministério da Agricultura criou um departamento de gestão de riscos agropecuários. E o secretário estava dando uns números que eles tiveram nos Estados Unidos recente sobre seguro lavoura, para você ter uma ideia. No Brasil, 15% das áreas são seguradas. 15%. Comparando com os Estados Unidos, 85%. Nossa, tô te falando, cara. No automóvel, seguro de automóvel, que é um seguro que o brasileiro tem a cultura de fazer, você não chega a 30% da frota segurada. Então, para você ter, onde se tem a cultura, você não chega a 30%. E onde não tem... Então, no Brasil ainda falta muito para se desenvolver, né, a parte de seguro. E no agronegócio, a gente está fazendo esse trabalho forte. Armazenagem de grãos. Tem muito produtor, muito cliente que eu abordo que o cara não sabe que existe o seguro. Não sabia que tem um seguro. Quer dizer, ele pega o maior bem que ele tem, a licenciar a família, lógico, a família é o maior bem, né? A vida, tá? Mas eu estou falando em termos empresariais. Ele pega o grão dele, que é o maior patrimônio que ele tem naquele momento, né? Lutou para chegar naquilo ali e tal, e ele armazena e acha que isso está seguro. E não está. Se ele não tiver uma apólice de seguro, ele não vai estar amparado. O que pode acontecer? Você me perguntou a questão de se é o preço, né? Mas vou fazer um exemplo para você ter uma ideia de seguro do automóvel. Hoje a gente paga em torno de 3% a 5%, depende do perfil, sobre o valor do bem, né? Exatamente. Um seguro de um armazém, hoje a gente considera a parte de estrutura e estoque, vai girar aí vai depender das características de cada planta, idade, sistemas protecionais, gestão de risco, tudo que o cliente tem, 0,2% a 0,4%. Então, proporcionalmente, você consegue ver a diferença. Muitíssimo mais barato. Quando a gente vai fazer uma apresentação, eu coloco esse número para poder dar uma ideia que ele não está custando caro. Porque 0,2% também de 100 milhões são 200 mil reais. Então, acaba que é um volume de dinheiro para desprender que às vezes ali ele fica... Quem não tem o seguro, quando você vai...
A negociação de quem não tem seguro do armazém, às vezes eu demoro 6 meses uma negociação, que ele fica pensando, vou ver, não sei o quê. Quanto que ele, de um armazém, que ele vai pagar R$200 mil, quanto que ele tem de grão ali dentro? Uma base assim. Eu dei o exemplo de, vamos supor, eu citei 100 milhões, né? Desses 100 milhões, vamos pôr que a estrutura dele, ele investiu em torno de 30 milhões, 35 milhões em estrutura. E soja, que é o grão com valor mais agregado hoje, a soja, então vamos pôr entre 35 milhões de estrutura e 65 milhões de soja em pico de armazenagem, né? Se ele tiver em pico. Lógico. Então, proporcionalmente, tem essa divisão. Pode acontecer dentro da estrutura que você me perguntou. Ele pode ter um incêndio, ele pode ter uma explosão de pó, porque você tem espaço confinado. Que é explosão de pó? Explosão de pó. Os armazéns por baixo dele ali tem túneis por baixo. Ali você tem uma parte de fundação que vai até 15 metros de profundidade ali do poço dos elevadores. E tem um túnel que passa por baixo, passa correia, passa Headler. Ali tem um espaço confinado. Então você tem um acúmulo de pó pressionado ali dentro. Uma faísca de um rolamento sem graxa que der uma faísquinha vai ser a fonte de ignição para gerar essa explosão. Não sei se você chegou a ver o ano passado no Paraná, na cooperativa. Aconteceu uma explosão lá, que tiveram mortes e tal. Foi uma explosão de pó aquilo. Então é raro acontecer, mas quando acontece você tem essa catástrofe. Então você tem explosão de pó, você tem incêndio no secador de grãos, que acontece bastante. Se ele não fizer a limpeza adequada durante a safra, e às vezes ele recebe o grão com muita impureza, essa impureza vai acumulando nas laterais do secador. Se ele não parar para limpar, uma faísca da fornalha, que é a lenha ou a cavaco. A cavaco é mais difícil, mas se for a lenha, ela sai e vai para o secador, gruda nessa lateralzinha, olha que você vê, o secador está pegando fogo. E aí ele é todo de metal, né? Se o operador ou a brigada de incêndio não conseguir abafar esse fogo, ele vai desabar e o produtor rural vai ter um prejuízo na safra, né? Porque ele vai ter que, se ele tiver só um secador, ele vai ter que mandar o grão dele para um terceiro, vai cobrar dele. Então, você tem risco de morte de funcionário por soterramento. E que acontece, né? Vira e mexe acontece. Essa semana eu recebi uma notícia de 2 jovens que morreram num acidente de soterramento de massa de grãos recente. Então, é muito frequente também. Eu já vi vídeo em que o vento vem, a chuva, tal, e leva aquele armazém assim, parece que está levando uma folha de papel. Aquilo existe ou é só ficção, hein? Aquilo existe, e foi até bom você tocar nesse ponto, porque acontece muito. Acontece às vezes por alguma falha de montagem ou quando é um vendaval ou um ciclone. Para seguro, como que funciona, Donaldo, hoje? Um evento desse que você citou, para ele caracterizar como indenizável numa companhia de seguro, a velocidade do vento tem que ser superior a 54 km por hora. Então o vento tem que ser superior a 54 km por hora para caracterizar vendaval. Então, se tiver um vento com 45 km por hora e acontecer esse fato que você citou, a apólice de seguro não vai amparar porque não é um vendaval. E geralmente o pessoal fala, vento de 40 km por hora não derruba silo, não derruba elevador. Então pode ser uma falha de montagem, tá? Mas acontece sim. Você tocou num ponto aí, cara, que vira e mexe alguém questiona, né? O seguro não quis pagar, né? Eu tive ali prejuízo e tal, e o seguro não quis pagar, tem que brigar com o seguro. Por que acontece isso? Isso acontece por vários motivos, Ronaldo. Pode ter uma falha de contratação. O que você chama de falha de contratação? Depois você vai relatando os outros motivos. Eu vou começar por esse aí. O que você chama de falha de contratação? Eu vou dar um exemplo que está mais fresco em minha cabeça, porque aconteceu com um cliente meu recente. Eu estava renovando uma apólice de um armazém de grãos.
90% do grão que ele recebe é de terceiros, que ele recebe do vizinho, seca e armazena e cobra por isso, então ele presta serviço. 10% o grão dele é próprio. Eu estava apresentando a proposta de renovação para ele me falou que tinha uma proposta mais barata, eu comecei a fazer alguns questionamentos, apertar. Sempre alguém tem uma proposta mais barata, né? Quando eu fui pessoalmente no cliente, eu vi que um banco estava apresentando uma proposta para ele, só que estava enquadrado no produto de produtor rural. O que significa isso? 100% do grão lá tem que ser dele. Ou seja, aqueles 90% do vizinho que ele colocava lá não estariam cobertos. Não estariam cobertos. Então isso é uma falha de contratação, que você oferecendo um produto diferente da realidade do cliente. E como a base do seguro é a boa-fé, isso está lá nas 180 páginas que vem no seu contrato, depois que o brasileiro não lê. Nunca. Lá tem a bula do remédio que vai tomar em ler. Então lá tem perda, lá tem uma folha cheia de perdas de direitos à indenização. Então uma das cláusulas que tem lá em todo contrato são informações inexatas. Então a seguradora vai poder embasar ali, porque ela não vai checar isso na entrada. Na hora que você fecha o negócio, você vai mandar, ela vai te emitir a apólice, mas na hora do sinistro, ela vai lá fazer uma conferência, tudo que você falou, se isso é verdade. Então isso é uma falha de contratação. Uma contratação, eu vou usar uma expressão aqui, nem sei se está certo, mas uma contratação mal feita, digamos assim, ela pode quebrar um produtor? Dependendo do tamanho da severidade que ele tiver, pode sim. Eu vou te dar um exemplo aqui. Vamos falar do armazém. O seguro de armazém, ele tem uma cláusula que chama rateio. Que em termos técnicos, lá no contrato vai estar escrito assim: forma de contratação do seguro, risco relativo. Só que o termo é técnico, se o cliente pega isso lá, se você ler, você não vai entender o que é isso. Então nós que somos da área, temos o dever de explicar isso para o cliente. O que significa? Ele tem que declarar o valor do patrimônio dele para a seguradora, porque não tem tabela FIP de armazém igual tem de veículo. Então ela já precifica baseado no 100% da FIP. Máquina agrícola também está caminhando para existir FIP, mas ainda não tem. Então a máquina também você tem que declarar o valor dela. O rateio, como é que ele vai funcionar? Exemplo onde você falou que pode quebrar. Vamos pegar um exemplo dessa explosão lá do Paraná, que eu sei que foi catastrófica, voou armazém para cima, tudo. Vamos supor que aquela planta ali tinha de estrutura, de grãos, tudo, para facilitar a conta para quem estiver ouvindo entender, 100 milhões de reais, certo? Vamos supor que na apólice de seguro, o cliente junto com o corretor declarou 10 milhões. Qual que é a diferença da relação de 100 para 10? 90%. Então ele tinha que ter feito o seguro declarando, exemplo, 100 milhões de reais, ou próximo de 100, que existe uma margem de 20% de erro que o contrato da seguradora ainda permite, e não 10 milhões. O que vai acontecer nisso? Vamos supor que ele teve um prejuízo, não sei se eu vou tentar exemplificar da forma mais correta. Vamos supor que ele perdeu 10 milhões de reais. Lá foi muito mais que 100 milhões o prejuízo, mas vou pôr 10 milhões. Então ele declarou 10 na apólice, contratou 10, hoje, dia 12 de abril. Daqui 6 meses deu explosão lá. Aí o perito da seguradora vai lá e apura 100. A relação de 90% aqui que ele não declarou é onde ele vai participar proporcionalmente nos prejuízos da explosão, do incêndio ou de uma queda de raio. Então, ele declarou 10, ele segurou 10, mas ele não vai ter direito aos 10. Ele vai receber 90% dos 10. Então, ele vai receber 1 milhão de reais. Então, isso é um rateio. Então, numa catástrofe dessa, pode ser que você vai abalar o fluxo de caixas, você vai prejudicar a saúde financeira do produtor rural ou de qualquer empresa, que essa regra vale até para seguros empresariais de grandes indústrias. Mas por que eu declararia 10 se o negócio vale 100? Pode ser falta de conhecimento de quem vendeu o produto para ele, que acontece muito. Às vezes o erro não é intencional, é por falta de conhecimento. Ou pode ser que ele quer mesmo, correu e ter uma apólice só para
falar que tem para cumprir algum contrato e está correndo um risco consciente. Só que eu, por exemplo, uma situação desse exemplo, se o cliente quiser fazer errado, o que eu faço, Donaldo, hoje? Eu tenho um termo de concordância e ciência que eu peço para o dono assinar para mim. Porque eu estou negociando, vamos supor que você é o gerente financeiro da fazenda. O patrão te deu autonomia para você decidir o seguro. Você decide errado aqui comigo. Amanhã explode, você não está aí mais. O dono vai vir em cima do corretor, que é o responsável. Então eu não quero ficar com uma situação dessa, por exemplo, de dar esse prejuízo para o produtor rural. Então eu tenho meu termo de concordância. Então acontece muito por isso. Falta de informação. Parte de armazenagem de máquina. Pós-pandemia. Antes da pandemia, máquina agrícola era um preço, construir um armazém era um preço. Com a pandemia, tudo subiu. Então, eu vou te dar um exemplo. Você tinha um seguro de uma colheitadeira de grãos, que antes da pandemia você estava segurado lá R$1 milhão. Pós-pandemia, ela chegou a dobrar de preço. Então, se o profissional que renovou esse seguro não atualizou o valor de mercado dessa máquina, ele vai tomar um rateio também no seguro da máquina. Então, vale para armazém, vale para máquina, vale... Só essa regra, todos os seguros que a gente chama assim de grandes proporções, que são valores envolvidos elevados, entra nessa regra de rateio. E quase todo mundo que você conversa, quando você abre, você vai explicar, você mostra no contrato, mostra na planilha, o cara fala, ninguém nunca me falou isso. Ninguém presta atenção nesses negócios na hora que está falando. Exatamente. Passou, você vai precisar desse negócio daqui 8 meses. Você não vai lembrar do negócio que o cara falou ali, não aquele lembra. Dia, naquele momento, exatamente. Você quer assinar aquele negócio logo e pronto. E o seguro é contrato, né? É contrato. Na hora que você vai indenizar, vai estar escrito. Uma outra coisa, tem muita gente que acha que o seguro, ele vai, por exemplo, plantou a lavoura, né? Vamos pegar o seguro da lavoura. Ok. Então ele teria ali, sei lá, digamos... Deu tudo certo, tudo bonitinho e tal. Eu vou ter aqui um lucro de R$1 milhão, né? Deu tudo errado e tal, ele vai ter que acionar o seguro. Ele não vai receber esse R$1 milhão de lucro. Deixa eu ver se eu estou errado. Ele vai ter uma cobertura daquilo que seria o básico que ele gastou ali em insumos. É mais ou menos isso? Mais ou menos, mas no seguro de lavoura, quando você está contratando, já é definido o nível de cobertura em saca. Em saca. Tá. E tem companhia. Eu não sabia disso. Tem seguradora que você. Vamos pegar um exemplo, o município de Rio Verde, vamos supor. Ela vai olhar o município que a fazenda está. Então vamos supor que safra cultivo seja soja. Seja 42 sacas a garantia. E aí a seguradora vai pôr lá no contrato: eu vou te garantir 42 sacas a um preço de R$110 a saca. Então já vai ficar ali definido no contrato. Se der uma seca, um excesso de chuva, uma tromba d'água, um granizo, o limite máximo que ele vai receber são 42 sacas a R$110. Então não fica definido, você falou de R$1 milhão, mas dá para fazer a conta aqui. Se você pegar a quantidade de saca pelo valor, você vai ter o limite máximo que ele vai receber. Se definiu por R$110 e na época do sinistro a saca está em 100, vai receber os 110 que já está estipulado no contrato. Tá. Mas não são todas as companhias que você estipula a saca no contrato. Tem seguradora que deixa meio vago isso, que vai falar que é básico, talvez base do dia, da região. Então tem que ver como é que está o contrato. Como é que funciona a contratação? Aí para uma propriedade rural, um armazém de grãos. Você falou que às vezes você fica 6 meses ali conversando e tal, e ela achando caro, e pechinchando, chorando, e reclamando. Como é que funciona esse negócio? A contratação do seguro de um armazém ou de uma propriedade rural hoje, a gente na nossa região principalmente tem fazendas que são bem complexas. Tem fazenda que você chega, cara, tem confinamento de gado. O
cara tem granja de suíno, tem agricultura com armazém de grãos e tem uma UBS, uma unidade de beneficiamento de semente, tudo ali dentro. Tudo junto. Tudo junto. Como é que você faz o seguro disso? Tanto de atividade dentro de uma fazenda só. Então você tem que visitar a propriedade, mapear esses riscos, apurar todos os valores. Se você não quiser cobrir, por exemplo, as granjas, você tem que deixar isso claro para a seguradora. Por quê? Devido ao... Eu te falei mais cedo sobre o rateio do valor de 100 milhões. Então você pega uma propriedade que tem todas essas benfeitorias ali dentro. E se você não ficar atento, você vai fazer o seguro só do armazém e o resto está ali dentro da mesma propriedade. Então você tem uma porteira fechada, vamos supor, 100 milhões de reais de benfeitorias e tudo. Mas o armazém pode ser 40, a UBS pode ser 30. Você tem a casa sede, que às vezes você tem uma mansão ali dentro que é 5 milhões sua casa. Você tem as linhas de confinamento, você tem a parte de aves ou suínos, que é a granja. E tem mais, você pode ter o depósito defensivo, que ainda a mercadoria que está ali dentro tem produto que custa 100 mil reais um potezinho. Então, se você não ficar atento a toda essa estrutura, falar, eu quero cobrir tudo isso. Coletadeira, trator... A coletadeira do trator você faz um seguro à parte. Aí, nesse caso, não entra. Você tem que fazer um seguro à parte. Mas se você não ficar atento a todos esses valores para declarar de forma correta ou falar, isso aqui eu não quero cobrir, tira do seguro. Então, você não declara. Você corre grande risco de fazer um seguro errado, se você só fizer por WhatsApp. Me passa seu nome, CPF, endereço da fazenda, e quando você acha que... Me passa um valor aí que você quer fazer o seguro e tal. A chance de você fazer uma coisa errada, se você não for lá na propriedade ou não investir numa inspeção de risco para um profissional, é grande, porque, de novo, não tem tabela FIP, a forma de contratação é risco relativo, que está exposto ao rateio. Então tem que ficar atento a esses detalhes. Direto acontece. O cara quer fazer o seguro só do armazém, eu chego lá na fazenda dele, ele tem um beneficiamento de semente junto, que vale talvez o mesmo valor do armazém, principalmente quando você fala da semente, que o valor agregado dela é elevado. Alto, né? Então tem muito detalhe que tem que ficar atento. Não dá para brincar. Se não for lá e não visitar, talvez ele até se esqueça disso. Quer dizer, tem tanta coisa para pensar que não vai lembrar disso, não vai, né? E você não estando ali, você não vai conseguir visualizar, né? Não, aconteceu recente, eu visitei um cliente em Nova Crixás, a gente foi com uma visão do cliente, eu tinha ido nele há um ano atrás. Quando eu cheguei lá, tinha uma mega ampliação de um armazém de grãos de 600 mil sacas de soja. 600 mil? Estava em construção um armazém, ele já tem um armazém lá na fazenda, então eu tava na cabeça que eu tava lá, aquele você viu lá, aquele que eu vi lá. A hora que eu cheguei lá, só o investimento dessa estrutura era próximo a 40 milhões de reais. Então, se eu não vou lá, se eu não pergunto, se eu não tenho um questionário adequado para pelo menos me sinalizar esse nível de informação, a chance da gente fazer uma coisa errada, ela é grande. A gente está falando muito ultimamente, quando eu falar gente, é todo mundo, de risco climático. Eu ninho, laninha, normalidade, não sei o que, chove aqui, não chove lá, e lá no sul faz seca, aqui chove demais, chovendo em pleno mês de abril aqui na Tecnoshow. Quer dizer, quem vai imaginar um negócio desse, né? Quando o pessoal agendou a feira, ninguém pensou, nossa, será que vai chover naquela semana? Pode até ter pensado, mas não tem como mensurar isso. Esses riscos climáticos, ou até mesmo riscos de catástrofe, como a gente estava falando aqui, daquilo lá que pode acontecer, e catástrofe tem um monte, né, de coisa que pode acontecer, coisa que a gente até nem imagina. No Brasil é um país onde não tem muito terremoto, essas coisas, mas já aconteceu, né? No sul do país, aí, de vez em quando acontece esses negócios meio malucos. Isso pode influenciar o valor do seguro? Influencia muito. E recentemente o Brasil foi incluído em 2023 na lista de países com riscos de catástrofe pelo Fórum Mundial de Economia. Mas por quê? Porque devido aos ciclones, bombas que dão lá em Santa Catarina, que dá no sul, fortes chuvas com enchentes, com mega enchentes. Então esses fatores
os resseguradores, né? Tem resseguro, que é o seguro do seguro. Pois é, ressegurador. O dinheiro vem de fora do Brasil. As seguradoras não têm o capital para injetar ali para fazer uma planta de 100 milhões de um armazém sozinha. Então tem resseguro por trás. Então quando um país igual o Brasil entra nesse nível de países com risco de catástrofe, todo mundo já pensa que pode acontecer, já começa a ter a probabilidade de acontecer isso aqui. Então isso vai agravar os preços dos seguros de todo mundo. Isso aí é normal acontecer. Então, você falou, aonde chovia muito, está chovendo pouco, onde chove pouco, chove muito. Onde não tinha vendaval, não tinha ciclone, está tendo. Em menos de 6 meses aqui eu tive 2 clientes meus, um vendaval na região de Rio Verde e um na região de Jataí. Epa, sudoeste goiano? Sudoeste goiano. Então um foi a rajada de vento de 80 km por hora. E aí, como é que mensura esse negócio? Vai pegar... Pega o IMET. IMET, você tem hoje você tem satélite, você tem estação meteorológica, que às vezes o produtor tem na própria fazenda ou mais próxima. Mas nesse site do IMET, você consegue pegar por município. Eles dão as rajadas de vento ali, tipo assim, minuto a minuto. Achei bem interessante quando eu fui ver esse número. Então, a gente teve rajada de 80 km por hora aqui em Rio Verde. Pertinho aqui. Que coisa. Fábio, alguma coisa mais ficou faltando a gente trazer de informação para o produtor? A gente começa a prosear e a prosa vai incumpridando e às vezes a gente até esquece alguma coisa que é importante. O que você acha que está faltando trazer de informação em relação... Aliás, tem uma coisa que eu não te perguntei. Por que a sua empresa se chama Gestão de Risco 360? O 360 é para a gente fechar todo o ecossistema de riscos que o produtor rural tem ali. Então a gente pode fazer o seguro do armazém, o seguro da lavoura, o seguro das máquinas, o seguro de vida dos funcionários, o seguro de vida do produtor rural, para ele proteger a família, até por questões de inventário, inclusive, porque hoje eles têm muito patrimônio imobilizado, mas na ausência, numa falta, você precisa de ter o dinheiro líquido para tratar o inventário. Então a gente está fazendo também um estudo bastante demandas aí de parte de sucessão, de você oferecer um seguro de vida focado na parte de inventário. Porque o seguro de vida, a hora que se o produtor rural falecer, o seguro de vida entra líquido para a família, não tem dedução de imposto de renda. E se tiver tudo certinho, que no máximo 30 dias o dinheiro está na conta para eles desembaraçarem. Então a parte 360 é essa. Como hoje o produtor rural tem um seguro da máquina agrícola em uma concessionária, outra no banco, o armazém no banco, a Hilux não sei aonde, a gente concentra isso tudo, dando conforto para ele, comodidade, segurança. Ele não vai ter risco de passar uma apólice despercebida do vencimento dele. Não vai ter risco de ter uma máquina dele que vai estar desatualizado o valor de mercado, porque a gente está atuando nisso todos os dias, então a gente acompanha o mercado, acompanha o agronegócio. Então, o 360 é isso, a gente fechar todo o ecossistema do produtor rural. Eu sempre gosto de terminar pedindo dicas. O Fábio Tomain é o especialista. Quais são as dicas do especialista? Eu acho que principal ponto, quando a gente se fala de agronegócio, né, Donaldo? Não existe coisa barata no agronegócio. Não tem nada de 100 mil reais no agronegócio. Não tem não. São tudo envolvido, produto, insumo, grão, máquina, estrutura de armazém, gado, é tudo coisa milionária, né? Então, como a gente está falando de patrimônio elevado, a nossa sugestão é que tipo assim, procure um profissional especialista com conhecimento para você não ficar exposto ao risco. Porque hoje em dia, com esses fatores climáticos e um ambiente que a gente está vivendo de muita incerteza, uma simples falha numa apólice de seguro hoje pode te causar um prejuízo financeiro violento. Então a nossa dica é essa: procure um especialista, procure alguém de confiança, alguém que você confia, leia seu contrato, questione. Quando falar, pede para formalizar, porque tem muita gente falando hoje. Mas não escreve. Não escreve. Então, cuidado com isso. Fulano falou que está coberto. Fulano falou que não tem rateio. Não.
Então pede as condições gerais. Hoje a maioria dos produtores rurais tem um advogado atendendo ele. Pede para o seu advogado dar uma lida. Então a nossa dica é essa. Toma cuidado, não quando for falar, se tiver um pouco de dúvida, pede por escrito, formaliza, para você não ficar exposto ao risco. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.